Existe um motivo para você sempre ter se sentido um pouco diferente. Como se o ambiente mudasse quando você entra. Porque algumas pessoas se sentem desconfortáveis perto de você, enquanto outras são atraídas, como se tivessem encontrado um calor que nem sabiam que procuravam. Essa sensação ao seu redor não é orgulho. Não é um acidente. É a energia de uma alma que nunca foi feita para ser normal. Desde o seu primeiro suspiro, algo antigo e sagrado se aproximou do seu espírito e deixou uma marca silenciosa em você. Uma mensagem que ninguém mais conseguiu ouvir. Um propósito que ninguém mais conseguiu cumprir. Você não foi enviado aqui para se tornar invisível ou para se diminuir apenas para manter a calma. Você foi enviado aqui para criar um novo caminho onde nenhum existia. Leão, imagine por um instante que existem 7 poderes sagrados entrelaçados em você. Dons que existem em outros signos apenas como tênues cópias daquilo que brilha tão intensamente em você. Não são truques que você aprendeu ou hábitos que você copiou. São códigos espirituais embutidos em seu ser para um destino que somente sua alma poderia carregar. Antes de nos aprofundarmos, deixe seu espírito responder a uma pergunta simples. Se isso já está tocando algo dentro de você, pare por um momento e escreva sua data de nascimento e signo do zodíaco nos comentários. É mais do que uma sessão de comentários. Torna-se um campo de energia, um grupo de corações onde o universo pode refletir sua história de volta para você através de outros que trilham o mesmo caminho. Esses 7 dons explicam o que nada mais jamais conseguiu. Porque você continua brilhando mesmo nos dias em que se sente magoado. Porque você permanece de pé quando outros caem. Porque as pessoas observam de soslaio, esperando para ver o que você fará, mesmo quando você nunca pede para estar no comando. Essas verdades foram ocultadas, não porque o universo quisesse escondê-las, mas porque o mundo muitas vezes teme uma alma que se recusa a permanecer pequena. Hoje, trazemos-las à luz. Porque, uma vez que você se lembre do que vive dentro de você, deixará de pedir permissão para ser quem você já é. E antes de prosseguirmos, se você sentir que algo está despertando enquanto ouve, inscreva-se no Zodíaco de Leão para nunca perder as mensagens e insights destinados ao seu signo e à sua jornada. Permaneça conosco até o final, pois o presente final mudará completamente a forma como você entende seu passado e seu futuro. Você não está apenas aprendendo sobre astrologia. Você está se reconectando consigo mesmo. Você está pronto para recordar o que os céus colocaram somente em suas mãos? Então, comecemos com o primeiro presente. O fogo que entra em um cômodo antes mesmo de você entrar. O primeiro dom sagrado é a sua chama viva de presença. Antes mesmo de você falar, antes de se mover, a energia ao seu redor se transforma. O ar pausa como se prendesse a respiração, e a atenção começa a se voltar para você. Você não precisa ser a voz mais alta, usar as roupas mais chamativas ou ser o centro das atenções. Sua simples existência em um espaço transforma a atmosfera do ambiente. Enquanto outros planejam como chamar a atenção, você nasceu impossível de esquecer. Isso não é um ato que você praticou. Não é um feitiço que você estudou ou um personagem que você criou. Ele reside muito mais profundamente, no âmago do seu espírito. Pense em quantas vezes as pessoas se inclinam para frente quando você conta até mesmo uma história simples. Como um comentário casual seu ressoa com o peso de uma afirmação forte. Como o seu silêncio, às vezes, parece mais poderoso do que um longo discurso de outra pessoa. Essa sensação não é vaidade. É o reflexo da sua estrela regente. Leão é regido pelo Sol, o coração brilhante do nosso sistema solar. Assim como o Sol naturalmente atrai os planetas para a órbita sem implorar que fiquem, sua presença reorganiza silenciosamente a energia de qualquer grupo em que você esteja. Você não tenta dominar. Você simplesmente existe. E o ambiente se transforma, sutil ou drasticamente. As pessoas sentem coisas ao seu redor: esperança, motivação, reflexão, até mesmo raiva ou inquietação. Por quê? Porque sua luz revela o que os outros esconderam. Você traz à tona sonhos esquecidos. Você destaca medos. Você lembra às pessoas o brilho que elas deixaram de lado. Mas aqui reside um perigo. Em algum momento da sua jornada, você pode ter aprendido a se diminuir para proteger o conforto dos outros. Você pediu desculpas por ocupar espaço, tentou abafar o riso, suavizou suas ideias ou fingiu não se importar tanto quanto realmente se importava.
Você pensou que estava sendo humilde quando, na verdade, estava traindo a si mesmo. Sua luz nunca deveria ter se apagado por trás do medo alheio. A lição de vida deste primeiro dom é simples e poderosa. Nunca se desculpe por existir com toda a sua intensidade. Sua presença foi feita para iluminar caminhos, não para se esconder em cantos. Você não está aqui para competir com o brilho de ninguém. Você está aqui para lembrá-los de que eles também têm o seu próprio brilho. O segundo dom é a coragem que te mantém de pé quando o mundo treme. A maioria das pessoas recua quando o trovão começa a trovejar em suas vidas. Elas se retraem, se escondem ou viram as costas, fingindo que a tempestade não existe. Mas você, leão, permanece de pé. Às vezes marcado por cicatrizes, às vezes cansado, às vezes com o coração que parece que vai se partir a cada golpe. E mesmo assim, você mantém os pés no chão e os olhos voltados para o alto. Seu símbolo é o leão, mas não apenas por orgulho ou poder. O leão representa a essência, a coragem inabalável de seguir em frente mesmo quando seu espírito está abalado. Essa coragem sagrada não se resume aos grandes saltos visíveis aos outros, aos grandes riscos, às escolhas ousadas. É também a força silenciosa. A maneira como você persiste dia após dia, mesmo quando a vida lhe deu todos os motivos para desistir. Você já foi traído, subestimado, levado ao limite, ultrapassando limites que teriam destruído outros. Você já se viu em meio às cinzas de situações que desmoronaram sob seus cuidados. E ainda assim, de alguma forma, você se reergue, não o mesmo, mas íntegro em sua essência. As pessoas recorrem a você quando o mundo delas está desmoronando. Elas se apoiam na sua força sem sempre verificar se você também tem alguém em quem se apoiar. Naturalmente, elas confiam que você será o pilar, a chama que não se apaga, aquela que consegue se manter firme no caos e ainda tomar decisões. O que elas frequentemente não percebem é que sua coragem tem uma origem espiritual. Não é simplesmente uma questão de personalidade. É uma missão sagrada. Você recebeu essa resistência para poder acolher os outros quando eles não conseguem se acolher sozinhos. Mas até mesmo o fogo sagrado precisa de cuidado. Até um leão precisa baixar a cabeça, recuar para a sombra e permitir que suas feridas sejam limpas e curadas. A lição deste segundo dom é esta: honre sua força, mas nunca a use como máscara. A verdadeira bravura não é fingir que você nunca cai. É a disposição de se levantar novamente com o coração ainda aberto, a bondade intacta e o rugido afinado não para a destruição, mas para a verdade. O terceiro presente é a coroa que você nunca precisou pedir. Há pessoas que buscam a liderança, que leem todos os livros, conquistam todos os ambientes, insistem em estar no comando. E há aqueles como você, que parecem ter sido escolhidos silenciosamente pela própria vida. Para Leão, liderança não é um cargo. É um ritmo natural, uma frequência na qual seu espírito vibra o tempo todo. Seu terceiro dom divino é a autoridade intuitiva. Não o tipo de autoridade que governa pelo medo ou pelo controle, mas sim aquela que vem da visão, da honestidade e da acolhida. Ao longo da sua vida, você provavelmente já percebeu como as decisões parecem girar em torno de você. Um grupo hesita até que você dê sua opinião. Os amigos recorrem a você quando se sentem perdidos. As pessoas repetem suas frases como se fossem pequenas preces. Você não precisa exigir controle. Você simplesmente irradia um senso de direção. Às vezes, isso pode parecer pesado. Há dias em que você preferiria não ser aquela pessoa de quem todos dependem. Talvez desejasse ser invisível, simplesmente existir sem carregar o peso das expectativas alheias. Mas sua liderança não é um castigo. Faz parte do seu propósito cósmico. Porque a maneira como você lidera é incomum. Você não apenas reúne seguidores. Você desperta líderes. Você planta coragem nas pessoas através do seu exemplo. Você dá permissão para que os outros usem sua voz, honrem seus sonhos, assumam sua própria autoridade. E sim, esse nível de liderança pode ser solitário. Quando você segue em frente, quando você segue sua própria bússola interior, outros podem não entender o que você está fazendo. Podem criticá-lo ou duvidar de você, sem perceber que você está abrindo um caminho que eles mesmos trilharão mais tarde. Sua coroa não é feita de joias. É feita de luz, responsabilidade e amor. A lição deste terceiro dom: lidere não para ser admirado ou obedecido,
mas para acender tochas nas mãos daqueles que caminham ao seu lado. Seu trono não está acima dos outros. É o ponto central a partir do qual você serve. E se alguma parte disso ressoar em seu peito agora, se você se reconhecer nesses 3 primeiros dons, reserve um momento para curtir este vídeo. Não apenas por números, mas como um sim energético ao seu próprio poder. Ao fazer isso, você ajuda esta mensagem a chegar a outros leoninos que ainda estão adormecidos para sua própria luz e precisam ouvir o que você está ouvindo agora. O 4º dom é o seu dom de ouro da criação. Leão não se limita a concluir tarefas. Leão as transforma. Enquanto outros podem seguir as instruções passo a passo, você sente a necessidade de acrescentar algo. Um toque especial, uma faísca que dá vida a tudo o que toca. Isso não se limita à pintura, à música ou às formas de arte tradicionais. É a criatividade em sua essência mais pura. A capacidade de infundir alma em qualquer coisa. Uma conversa com você pode parecer uma cena de filme. Um pequeno encontro se transforma em uma experiência inesquecível. Uma simples mensagem, um bilhete escrito à mão, um presente escolhido com carinho por você parece mágico. As pessoas se lembram das suas ideias muito depois de esquecerem os detalhes das ideias dos outros. Sua mente não apenas resolve problemas. Ela os reinventa, transformando obstáculos em oportunidades, espaços vazios em palcos. Este é o seu 4º dom divino, a criatividade que nasce do sol. Enquanto outros buscam inspiração fora de si mesmos, a sua brota do fundo da alma como o amanhecer. Você canaliza imagens, histórias, soluções e beleza com a mesma naturalidade com que respira. Você não está aqui para decorar a vida. Você está aqui para preenchê-la com significado, cor e brilho. No entanto, o mundo muitas vezes tenta aprisionar essa chama. Talvez já lhe tenham dito para ser realista, para moderar o seu brilho, para se manter dentro dos limites, para escolher algo mais seguro ou mais normal. Essas palavras são veneno para o seu espírito. Quando você nega o seu fogo criativo, não apenas diminui a sua própria alegria, como também rouba ao mundo algo de que ele precisa desesperadamente. A lição deste 4º dom é clara. Sua criatividade não é um hobby para encaixar nos intervalos da sua agenda. É uma responsabilidade sagrada. Você recebeu esse dom precioso para iluminar lugares que se esqueceram do que é a esperança. Não o diminua. Não se desculpe por ele. Deixe que sua imaginação seja o altar onde sua alma se expressa. O 5º dom é o seu coração. Aquele que dá sem medir. Quando você ama, você o faz com todo o seu ser. Fazer as coisas pela metade não faz parte da sua natureza. Você se dedica intensamente às pessoas que ama. Você se lembra dos sonhos delas, apoia as vitórias delas, está ao lado delas na dor e oferece conforto sem precisar de um plano. Este 5º dom divino é a generosidade sagrada, não apenas em dinheiro ou bens materiais, mas também em atenção, encorajamento e tempo. Você naturalmente procura quem precisa de apoio e se oferece para ajudar antes mesmo que a pessoa peça. Você comemora o sucesso dos outros com mais entusiasmo do que algumas pessoas comemoram o próprio. Você nasceu para ser o sol no céu de alguém. Algumas pessoas interpretam isso de forma equivocada. Elas presumem que você doa porque busca elogios ou reconhecimento. Pensam que suas grandes ações são motivadas pelo ego, mas não enxergam o que acontece no nível da alma. Assim como o sol não escolhe quem merece sua luz a cada manhã, seu espírito brilha porque foi feito para isso. Faz parte do seu projeto cósmico. O perigo, claro, é que num mundo onde muitos estão acostumados a receber em vez de equilibrar o fluxo, sua natureza generosa pode ser mal utilizada. Você pode ter se sentido esgotado, desvalorizado ou deixado vazio por pessoas que desfrutaram do seu afeto, mas nunca pretenderam retribuir. E, no entanto, mesmo depois dessas feridas, algo dentro de você ainda quer dar. Isso não é tolice. É nobreza espiritual. A lição deste 5º dom. Continue a dar, mas dê com sabedoria. Os limites não o tornam menos generoso. Eles fazem com que a sua generosidade dure. O seu amor é um recurso divino. Proteja-o para que possa continuar a oferecê-lo onde realmente importa. O 6º dom é a sua alegria inabalável. Mesmo em épocas em que tudo parece desmoronar, existe uma pequena chama dentro de você que se recusa a se apagar. Ela pode diminuir, pode se calar, mas não desaparece por completo.
Isso não é positividade falsa ou felicidade forçada. É uma profunda alegria espiritual que sobrevive até mesmo às noites mais difíceis. Este sexto dom é a sagrada capacidade de encontrar luz nas rachaduras. Você pode perceber como, mesmo depois de uma desilusão amorosa, ainda encontra maneiras de rir. Mesmo quando seu próprio coração está pesado, você acaba animando alguém. Sua presença em um ambiente pode ser como abrir uma cortina e deixar o sol entrar, mesmo que você ainda esteja se recuperando. Essa alegria não é ingênua. Ela conhece bem a dor. Foi forjada na decepção, na traição e na tristeza. Ela existe não porque a vida tenha sido fácil, mas porque sua alma escolheu renascer repetidamente, recusando-se a deixar que a escuridão tenha a última palavra. Assim como sua estrela regente surge a cada manhã, não importa quão longa tenha sido a noite, você carrega um ritmo de renovação dentro de si. Você pode ter sido rotulada como exagerada, dramática demais ou expressiva demais. Mas o que muitos não percebem é que seu brilho foi conquistado. Você não simplesmente acordou radiante. Sua alegria foi forjada, não dada por acaso. Você a carrega não apenas para si mesma, mas para aqueles ao seu redor que se esqueceram de como acreditar em dias melhores. A lição deste sexto dom é poderosa. Jamais diminua sua alegria para que os outros se sintam confortáveis em sua apatia. Seu riso, sua paixão, seu entusiasmo, são remédio. Você não está aqui para fingir que a escuridão não existe. Você está aqui para mostrar que, mesmo dentro dela, a luz ainda pode cantar. O sétimo e último dom é a sua alma real. A parte de você que se recusa a curvar-se à vergonha. Há algo em você que não se dobra completamente, mesmo quando a vida tenta quebrá-lo. Não é teimosia por si só. É lembrança. Em algum nível profundo e indizível, sua alma sabe que veio de algo majestoso. Mesmo nos seus momentos mais difíceis, quando você duvidou do seu valor, quando as críticas doeram profundamente, quando a rejeição fez você se perguntar se o problema era você, havia uma voz suave dentro de você que sussurrava: você é mais do que este momento. Você não nasceu para rastejar. Esse sussurro é a sua realeza interior. Este sétimo dom não se trata de ser melhor do que os outros. Não tem nada a ver com acreditar que você é superior a qualquer pessoa. Trata-se de saber que você foi criado com um propósito, que sua existência não é um acidente ou uma reflexão tardia. É a dignidade que o impede de se contentar com migalhas, o padrão interior que, eventualmente, o afasta de situações e pessoas que o tratam como se você fosse menos do que sagrado. No mundo que idolatra imagem e status, sua verdadeira realeza é invisível. Ela se manifesta na maneira como você se reergue após uma humilhação. Na maneira como você continua amando após uma desilusão amorosa. Na maneira como você entra numa sala, como se seu espírito tivesse tanto direito de estar ali quanto de qualquer outra pessoa. As pessoas podem projetar seus medos nessa confiança, acusando você de arrogância ou presunção, mas isso não torna a acusação verdadeira. A lição deste sétimo dom: nunca deixe que a forma como os outros o tratam o faça esquecer quem você é. A realeza não contesta cada acusação nem implora por cada afeto. Simplesmente segue em frente, alinhada com seu propósito, sabendo que o trono nunca foi uma cadeira do lado de fora. Sempre foi o brilho no centro da sua própria alma. E agora chegamos ao cerne da questão. A intensidade em seu peito, a maneira como você ilumina os espaços, a força que o manteve de pé quando teria sido mais fácil desistir. Nunca foi por acaso. Nunca foi ego. Foi a arquitetura do seu destino. Esses 7 dons não foram dados a você por acaso. Eles foram escolhidos especificamente para Leão porque somente o seu signo possui a combinação de coração, fogo, coragem e generosidade necessária para sustentar tanto poder sem ser completamente consumido por ele. Só você pode liderar com amor enquanto empunha o fogo. Só você pode dar tão generosamente e ainda assim se reerguer mesmo estando esgotado. Só você pode cair por terra e se levantar novamente como o sol que rege todo o seu signo. Mas com dons divinos vem uma responsabilidade divina. O mundo não está apenas observando passivamente a sua luz. Ele está silenciosamente esperando por ela. A verdadeira questão não é se você é capaz. Você sempre foi capaz. A questão é se você finalmente dirá sim a quem você é. Você se permitirá vivenciar plenamente a sua presença em vez de se esconder?
Usará sua coragem para transformar, e não apenas sobreviver? Criará, liderará, doará e brilhará mesmo quando as pessoas pedirem que você seja menor, mais quieto, mais fácil de entender? No fundo, você já sabe a resposta. Se esta mensagem despertou algo em você, se em algum momento você se sentiu compreendido, lembrado, desafiado, ou renovado, vá até os comentários e compartilhe qual desses 7 dons arde com mais intensidade em você agora. E não se esqueça do que pedimos no início. Escreva sua data de nascimento e seu signo do zodíaco. Deixe o universo tecer conexões entre você e as almas que se reconhecem em sua história. Inscreva-se no canal Leão Zodíaco se quiser mais mensagens como esta. Lembretes cósmicos, orientação espiritual e insights astrológicos que falam diretamente ao fogo dentro de você e ao caminho que você trilha. E, ao fazer isso, lembre-se gentilmente de curtir este vídeo como um ato de autoafirmação. Uma forma de dizer: sim, eu vejo a minha própria luz e estou disposto a honrá-la. Seu brilho não é mera decoração. É uma missão. O mundo não precisa de um leão apagado. Precisa de um leão plenamente desperto. Siga em frente agora como se a coroa sempre tivesse sido sua.